Gente, eu sei que eu tô sumido e é engraçado por causa que a vida é uma questão de altos e baixos e a gente tá sempre numa montanha russa, né? Então, tipo, às vezes tu tá lá em cima e às vezes tu tá lá embaixo. E acontece, mas é engraçado que ultimamente eu fiquei meio que fissurado por Transformers de novo. Vocês sabem que eu tenho essas fissuras meio aleatórias que acontecem. Da última vez que teve Transformers foi nos filmes. Só que dessa vez eu tô com uma fissura muito grande no Transformers One. Por causa que, de longe, Transformers One é o melhor filme de Transformers. Eu recomendo que todos vocês assistam. Porque, tipo, a gente tá sempre acostumado com aquela coisa do Bayverse, que é, tipo, sei lá, explosão e explosão, por causa que é dirigido pelo Michael Bay, né? Mas Transformers One, ele traz os Transformers lá pra origem, conta toda a história antes mesmo da guerra de Cybertron, que conta a história do Orion Pax e do D16, que a gente tem que tratar como personas diferentes, porque eles são o Optimus Prime e o Megatron, só que ao mesmo tempo não são. Porque se tu assistir o filme, tu vai ver que eles são personagens totalmente diferentes. Então a gente acompanha toda essa jornada dos dois, indo se tornar o que eles eram, o que eles vão ser no futuro, que é o Megatron e o Optimus Prime. I am Megatron! Então tu acompanha desde quando eles eram muito amigos. Eu acho que eu falei com sotaque gaúcho carregado agora, não sei, talvez. É engraçado, quem é gaúcho não percebe sotaque, mas quem é de fora percebe muito nítido. Então vocês vão acompanhar, tipo, desde toda essa trajetória deles como amigos até inimigos. Então é tipo, em vez de ser enemies to lovers, é lovers to enemies, por causa que com certeza o Optimus Prime e o Megatron são muito mais que amigos desse filme, e vocês vão perceber. Se vocês vão ver o filme, vocês vão ver que aqueles dois ali tem o arzinho de casal que chega a ser bonitinho, sabe? Tipo, eu acho muito fofo a relação dos dois no filme. O filme todo ele decorre, ele vai mostrando ali essa trajetória e é muito interessante porque, tipo, o Megatron, eu tô obcecado pelo Megatron do filme, porque o Megatron ele tem uma curva de desenvolvimento que, tipo, na verdade, tanto o Optimus quanto o Megatron, eles têm uma curva de desenvolvimento, só que um é negativa a curva de desenvolvimento e a outra é positiva. E vocês vão entender, porque o Megatron, ele é o vilão da saga, então tu já entende, quando que tu vai ver aquele filme, tu já entende que vai dar merda e o Megatron vai se tornar um vilão. O Optimus, também, tipo, tu entende que ele vai ascender e vai virar o grande líder que ele é. E é legal de tu acompanhar, porque a trajetória do Megatron, ela é muito específica. E ela é tão específica que tu vê pontos na trajetória do Megatron que tu pega e olha pra si mesmo, dependendo do jeito que tu tiver mentalmente, tu vai olhar e vai pensar, agora faz sentido, agora faz todo sentido. Eu vou tentar explicar pra vocês das melhores palavras, porque vocês sabem que eu não faço roteiro, então eu tô tirando tudo da minha cabeça. Então, o vídeo basicamente vai ser sobre a gente falando e tentando compreender o Megatron em si. E o porquê que ele é o grande personagem desse filme. A partir de agora a gente vai ter spoiler, muito gratuito de Transformers, então se vocês ainda não assistiram o filme, pause, vão assistir o filme, assistam esse filme e depois vocês voltem aqui, porque esse filme vale muito a pena. Então, se a gente for pegar a trajetória do D16, vamos separar duas personas. A gente tem o D16 e a gente tem o Megatron. O Megatron a gente vai deixar lá pro final, porque ele só aparece no final. Então a gente vai tratar do D16. O que é o negócio? O D16 e o Orion Pax, que o Orion Pax é o Optimus Prime, eles eram muito amigos, sabe? Tipo, eles eram amigaços ali, dois brothers. E, tipo, tu vê todo esse desenvolvimento da amizade deles, tudo durante o filme. E o que acontece? Cybertron tá, tá apodrecendo, porque a matriz da liderança sumiu. A matriz da liderança é o que torna um Prime. E pro o robô que portar ela também vai se tornar um Prime, porque ele vai ser digno o suficiente, porque o próprio Unicron... Não é o Unicron, o Unicron é o vilão. O próprio Primus, que é o grande deus dos Transformers, que ele é o planeta de Cybertron, ele vai escolher alguém pra dar a matriz. Então, tipo, sem essa matriz, Cybertron fica sem Energon, que é a fonte de energia dos Transformers. É como se fosse a comida deles. Sem essa comida, eles têm que ficar escavando para conseguir achar Energon nas minas. Que é tipo o Energon que tá na terra bruta ali. Ou tem os robôs, os Transformers, que nasceram sem T-Cog. T-Cog é como se fosse um órgão que permite os Transformers se transformar. Sem o T-Cog, os Transformers não conseguem se transformar, eles ficam só robôs mesmo. E todos os mineradores, eles são dessa classe, entre aspas, inferior, e daí vocês já vão ver que tem toda uma questão de batalha de classe nisso, que é legal, é bem explorado, que eles são de uma classe inferior, que, tipo, eles só mineram, eles não têm mais nenhuma participação na sociedade a não ser minerar. E fora esses níveis de sociedade que tem, que, tipo, tem os níveis mais baixos e assim vai crescendo até chegar nos níveis mais altos,
Lá em cima, nos níveis mais altos, todos os Transformers eles podem se transformar, eles têm uma sociedade mais complexa, eles vivem no luxo. Enquanto isso, todos os mineradores que não têm T-Cog, eles vivem lá na ralé, tá ligado? A vida deles é literalmente dormir, acordar, minerar, dormir, acordar, minerar, dormir, acordar, minerar. É basicamente a vida de um CLT mediano, sendo que eles não têm nem dia de folga. Eles só trabalham, eles são praticamente escravos. E tipo, desde o início do filme dá pra te perceber que tem essa certa resistência do Optimus pra aceitar a sociedade como ela funciona, e ele tá sempre em busca da verdade. E ele sempre quer tentar achar a matriz da liderança pra poder resolver a situação. E o Optimus, ele tá sempre naquele negócio, a gente precisa fazer, a gente precisa fazer, a gente precisa mostrar que a gente é mais do que a gente é. Já o Megatron não, o Megatron ele fica prezando, tipo, vamos manter as coisas assim porque a gente tá se dando bem, entre aspas. E é muito engraçadinho que, tipo, lá no início dá pra te notar as características do Megatron, que, tipo, ele é um cara simples, ele, tipo, ele acredita nos heróis dele, ele tem o Sentinel Prime, que é o grande líder deles ali, como um herói, ele acredita naquela sociedade, ele acha que as coisas são assim porque são assim, e, e ele também tem o grande herói dele, que é o Megatronus Prime, que é o Prime mais forte de todos os Primes, que ele é aquele que tem, a cabeça dele é o símbolo dos Transformers. Dos Transformers não, a cabeça dele é o símbolo dos Decepticons. E vocês vão entender o porquê. Então, tipo, pra ele tá show, tá bala como tá aí. Só que pro Orion Pax não. Pro Orion Pax não tá legal, não tá joia. E ele pega e fala, tipo, não, tá uma merda isso aqui, na real. E ele, beleza, então. Daí, tipo, eles tentam arquitetar toda a revolução lá, eles participam de uma corrida que era só pra Transformers que se transformavam, que é a Aya com 5 mil, a Aya com 3 mil. E daí, tipo, eles participam disso e são jogados na valeta, por causa que eles são tidos como os grandes revolucionários ali. E então, tipo, o sistema abolindo a revolução, entende? Então, tipo, eles vão lá e daí eles falam, não, eles conseguem achar um mapa para que leva pra matriz da liderança e tudo mais. E nisso, eles vão lá e, tipo, vão atrás, e junta ele com o Bumblebee, que é o B-127, se eu não me engano, é B-127, e a Elita 1, que é a Elita 1, que a Elita 1 tá tão insuportável nesse filme, mas tudo bem, a gente deixa pra lá. E, tipo, eles têm toda essa jornada de ir atrás da matriz. Quando eles conseguem achar o local onde era supostamente pra estar a matriz, eles encontram o Alpha Trion, que é o Alpha Trion Prime, que ele é um dos 13 Primes originais, e o Alpha Trion conta pra eles toda a verdade daquele mundo. Ele pega e conta pra eles tudo como é que funciona, e, tipo, e ele pega e fala que o Sentinel Prime, na verdade, não é um Prime. O Sentinel, na verdade, ele traiu os Prime, matou os Prime por causa que ele estava em busca de poder, e ele queria a matriz da liderança. E como ele tomou a força a matriz da liderança e não foi escolhido, a matriz da liderança sumiu, porque não é assim que funciona. E nisso tudo, o, o Megatron, tu começa a ver ali, tu começa a ver o D16 naquele arco dele começar a se tornar o Megatron aos poucos, porque quando ele começa a perceber que toda a vida dele foi uma mentira, ele vê a verdade na frente dele, ele vê o Sentinel traindo eles na frente dele, ele começa a degringolar, ele começa a deixar os valores dele de lado e começa a cultivar a raiva que tem dentro dele. Porque tanto é que o Orion Pax ele pega e fala, a gente pode levar o Sentinel à justiça, tudo, e a gente pode parar o que ele tá fazendo. E o Megatron ele pega e fala, eu não quero parar o Sentinel, eu não quero levar ele à justiça, eu quero que ele morra, eu quero que ele sofra, eu quero arrastar ele e mostrar pra todo mundo o falso Prime que ele é. E nessa cena é tão bem construído que, tipo, enquanto ele tá falando esses negócios, tipo, enquanto ele tá sendo extremamente agressivo, o Alpha Trion, ele dá uma olhada de canto pensando, bah, isso aí vai dar uma merda. E o Orion Pax, ele pega e fica apavorado pensando, puta merda, isso vai dar uma merda, tá ligado? Ele vê o amigo dele sucumbindo ali. Tipo, vai passando o filme e o D16, ele vai cada vez mais alimentando essa raiva, alimentando essa raiva, alimentando essa raiva. E chega um ponto que, tipo, lá no final do filme, que ele tá completamente piroca das ideias. Ele é capturado pelo Sentinel, tudo, e ele se para na frente do Sentinel, se levanta na frente do Sentinel, tipo, ele tava lá ajoelhado, capturado, ele se levanta, e o Sentinel fala, tu tem coragem, não sei o que, tu não tem medo? E ele pega e fala, eu não tenho medo de ti, porque eu não tenho nada a perder, tu tirou tudo de mim. Porque eu não tenho mais nada a perder na vida. Você me tirou tudo. E daí foi aí que ele confronta o Sentinel, dá um monte de merda, tudo, o Sentinel tortura ele. E daí ele, tipo, isso aí alimenta mais a raiva dele, mas é que vocês. É aí que tá um ponto muito importante. Tipo, o ponto que eu tô querendo chegar é que vocês vê que a fala dele foi:
Eu não tenho nada a temer porque tu tirou tudo de mim. Eu, tipo, não, eu não tenho nada a temer porque eu perdi tudo, tu tirou tudo de mim. Então, tipo, pelo fato dele não ter nada a perder, foi aí que ele começou a alimentar a raiva. E é aí que tu vê, quando tu tá numa situação que tu tá mais confuso, que tu tá fudido da cabeça, tu começa a achar as respostas e fugir pros meios mais fáceis, que é a negação, é a raiva, é aquele bloqueio do sentimento. Tu tá sentindo dor, então como é que é a forma mais fácil de sentir, de lidar com a dor? É sentir raiva. Porque, como já dizia aquela música do João Please, sentir raiva é menos doloroso do que sentir tua falta. E, tipo, se a gente tirar, sentir a tua falta e botar, tipo, sentir falta da verdade, não é sentir falta da verdade. Como é que eu posso explicar? Pera aí, eu usei um exemplo aqui e estou me embananando pra explicar o exemplo. Calma lá. Que sentir raiva é menos doloroso do que lidar com a verdade, por causa que ele teve uma quebra de paradigma, entende? Tipo, pra ele a sociedade funcionava como o Sentinel era o grande líder, o Sentinel Prime era o grande líder, ele é o cara mais fodão de todos, e ele teve que lidar com a verdade que o Sentinel, na verdade, estava mentindo e manipulando todo mundo. E, inclusive, os mineradores não têm COG, que é o órgão que permite ele se transformar, justamente porque o Sentinel arrancou o COG. Então ele tem que lidar com a raiva que a liberdade dele foi tirada pelo homem que ele acreditava ser o líder, entende? E tipo, o Optimus passou pela mesma coisa, o Royal Parks passou pela mesma coisa, ele teve que lidar com essa mesma verdade, ele teve que lidar com essa mesma quebra de paradigma, só que o que ele fez? Ele engoliu a raiva dele e pensou, vamos buscar outros meios, vamos ir atrás de mostrar a verdade, vamos punir ele como deve ser. Já, na verdade, o D16 ele não quer punir, ele quer matar. Ele quer acabar com ele quer acabar com tudo aquilo e ele quer destruir toda aquela sociedade que ele acreditou. Porque saber que ele acreditou numa mentira dói, entende? E ele não quer sentir essa dor, então ele busca refúgio na raiva. Por isso que, tipo, ele se vira contra o Warren Apex, quase mata o amigo dele e depois, tipo, no meio da raiva ele é banido. Porque o Warren Apex olha pro amigo dele ensandecido de raiva e fala, eu não te reconheço e tu traiu toda a nossa sociedade, especialmente tu traiu a mim. E ele bane o Megatron. E é por isso que eu me sinto tão fascinado pelo Megatron, porque vocês estão conseguindo entender a curva de personagem que a gente tem aqui. A gente saiu do D16, que era, que era entre aspas, infantil, ele gostava, tipo, dos heróis dele, ele vivia bem acomodado naquela sociedade, ele se sentia feliz assim. Pra alguém que teve que passar por uma quebra de paradigma e enfrentar a verdade e não lidar bem com isso, buscar o refúgio na raiva, e da raiva ele partiu pra uma coisa muito mais extrema, que foi literalmente se voltar contra todo mundo e ele literalmente matar o Sentinel, porque ele matou o Sentinel. Ele matou na frente de todo mundo, pegou o Cog, botou no peito e ainda gritou: a partir de hoje eu sou o Megatron. E depois no final ele ainda guarda esse rancor, depois que ele é expulso, em vez de tentar entender o que aconteceu e o porquê que ele foi expulso, não. Ele fala, não, eu fui expulso, então, beleza, eu fui expulso, levei os meus comigo, quem queria a revolução e quem queria a morte vai comigo, porque agora a gente vai se juntar e a gente vai mostrar o quão decepcionado a gente tá com tudo isso, porque a gente é os Decepticons. Isso, nossa, esse final desse filme é tão maravilhoso. E é por isso que eu falo pra vocês, vocês têm que assistir Transformers One, porque ele é uma puta lição de vida. Esse filme, ele ficou na minha cabeça por muito tempo, tanto é que eu já assisti de novo e tá me dando vontade de assistir de novo enquanto eu tô falando com vocês. Porque eu preciso ver isso. Ai. Então é isso, gente. Agora vocês entendem o porquê que eu estou tão obcecado pelo Megatron, por causa que ele é um personagem que tem uma curva de desenvolvimento tão grande, que a gente olha e fala, bah, isso aqui é genial. Isso aqui é muito genial, porque isso aqui remete a uma coisa muito real, entende? Então, bom, eu acho que já tá bom de vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu acho que vocês conseguiram compreender o porquê que o Megatron é um personagem tão icônico, tão foda. E até o próximo vídeo. Assistam Transformers One. Vai por mim, assista.